O que é interessante na convergência é justamente a proposta de que, através de controle por tecnologia de informação ou de nanoelementos que você faça introduzir no sistema nervoso, nanochips e assim por diante, você possa estimular certas áreas e que a pessoa seja mais criativa, que a pessoa renda mais no trabalho, que ela seja mais focada e que não é através de uma droga. A droga tem efeitos colaterais. Através de um nanochip, eu posso garantir que você não terá efeitos colaterais. Começa agora Quem Somos Nós? O programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Boa noite. Estamos começando Quem Somos Nós? Um programa em parceria da Rádio Eldorado e da Casa do Saber. Nós vamos tentar descobrir quem os cientistas acham que nós humanos somos. Eu sou Celso Loduca e hoje aqui comigo e com as pessoas que vieram assistir o nosso encontro, o neurocientista Esper Abrão Cavalheiro. Boa noite, Esper. Boa noite, Celso. Quem é você? Eu sou uma pessoa que nasci em São Paulo, passei grande parte da minha vida em São Paulo. Eu tenho toda a minha vida formada aqui nessa cidade, trabalho aqui, estudei aqui e sou uma pessoa muito curiosa pelos fatos da vida e por isso eu acabei escolhendo um campo que me desse como oportunidade de trabalho me aprofundar mais nas condições de poder entender por que a vida ou qual o significado dessa vida que a gente tem aqui. Você descobriu alguma coisa? Não. Não. Ninguém, né? Ninguém, na verdade. Você é um especialista sobre essa questão da convergência das tecnologias e o que isso quer dizer para nós humanos. Esse conceito, inclusive, desde que eu comecei a trabalhar, só para contar um pouco, ele já mudou até do seu formato. Eu trabalho em sistema nervoso desde que eu terminei o curso de medicina, ou ainda dentro da medicina, eu já comecei a me interessar pelo sistema nervoso porque, principalmente naquela época, era um campo onde se conhecia muito menos do que se conhece hoje. O avanço dos últimos 30 anos do sistema nervoso foi fantástico em termos do aumento do nosso conhecimento sobre isso. Que ainda é pequeno. Que ainda é pequeno, mas foi um avanço que não se tinha, pelo menos da mesma forma que nós temos hoje. E há uns 10, 12 anos atrás, eu comecei a imaginar como é que o sistema nervoso e as outras ciências, assim chamadas ciências de ponta, que estavam surgindo no final do século passado, poderiam se agrupar para avançar mais depressa a ciência. E aí eu imaginei que talvez a neurociência, junto com a biotecnologia que estava despontando naquele momento, a nanotecnologia que ainda está tentando se firmar no nosso país e as tecnologias de informação e comunicação poderiam trabalhar junto. E dessa forma acabei encontrando um grupo já consolidado no assunto nos Estados Unidos. Eu disse grupo, mas eu acho que é uma pessoa, para dizer a verdade. Um grupo de um. Esse grupo porque existe um autor, uma pessoa que hoje é um grande amigo meu, o Michael Rocco, que ele trabalha na National Science Foundation dos Estados Unidos, que coordena o desenvolvimento científico naquele país, e ele também estava mais ou menos pensando na mesma direção. E ele é um nanocientista, ele é um grande nanocientista, e foi ele que convenceu o governo americano a criar uma iniciativa americana, nacional, de nanotecnologia. O que é nanocientista? Ele é anão? Não, brincadeira. É interessante a terminologia nano, não é? Aquela partícula que é tão pequena, da escala nanométrica, que muda a própria estrutura da matéria. Chega a dar nova condição e nova possibilidade de trabalhar com a matéria tanto quanto nós conhecemos hoje. Se acreditava, pelo menos, se acredita desde então, desde quando se começou a discutir isso em final do século passado,
que poderia acelerar a ciência ao invés de cada campo trabalhar isoladamente. Não é? Se você... talvez o que eu pudesse resumir muito bem é que você não estudaria mais o campo científico isolado, mas você passaria a se voltar às questões humanas e não haveria um campo que a respondesse. Qualquer campo científico, junto com os outros, responderia melhor do que um campo isolado. Tentando trazer para uma coisa um pouco mais palpável. Que é, por exemplo, o experimento que o Nicolelis fez do macaco com o pensamento conseguir, e através da internet, né, conseguir mexer um braço mecânico lá do outro lado do mundo, etc. É mais ou menos por aí que você está falando. É um pedaço daquilo que você está falando, não é? Exato. É uma parte porque ele junta a tecnologia da informação, que é a internet, que é, todo o mecanismo ligado à esfera digital, né, mais o sistema nervoso. Mais um braço mecânico ali que vai funcionar que também do pensamento. Mas aí essa parte mecânica ela é muito antiga já, não é nenhuma novidade. Não é? Isso mas do ponto de vista de você pensar e conseguir transmitir via internet, é novo, não é isso? É novo, ou não é? Depende do que a gente chama de novo. Não é do ano passado, nem de 10 anos atrás, é de 20 anos atrás. Tá. Quem somos nós? O programa para quem tem prazer em conhecer. Quando você começa a pensar, tá bom, que bacana, então a gente vai juntar a internet com gente, com a perna, quer dizer, eu começo a pensar assim, então pode existir daqui a um tempo algo, que eu não faço ideia o que é, que vai me dar uma potência na perna maior do que o que eu tenho hoje, eu ou qualquer ser humano, ou na mente, eu vou instalar um chip aqui, que vai estar de alguma maneira conectado com o meu cérebro, que vai me dar uma capacidade de memória 1000 vezes maior do que eu tenho hoje, ou uma capacidade de processamento 1000 vezes maior do que eu tenho hoje. É bobagem isso que eu estou falando ou faz sentido? Faz sentido, mas não é isso a convergência tecnológica, não é para isso. Note bem, que você tem uma memória ampliada, hoje todos nós já temos. Todo mundo hoje tem o seu celular no bolso, que é uma memória ampliada que você carrega, seja no teu bolso, podia ser, por exemplo, fixado no teu braço. Tá certo? Mas me assusta mais fixado no braço do que no bolso. Tudo bem, mas por alguma razão, eu acho esquisito no braço e não acho esquisito no bolso. Não é só a sua memória hoje. Não é verdade. O próprio telefone já é antinatural. Qualquer coisa que a gente usou desde sei lá, 20 mil anos atrás, ou 30 mil, qualquer instrumento, ou até mais, 100 mil anos atrás, já é de alguma maneira, a tecnologia ampliando, né? Você poder fazer fogo, a pedra de sílex lá atrás, para cortar, já era alguma coisa assim. Eu entendo perfeitamente, mas não me assusta. O telefone também não me assusta, porque eu fui nascido nisso. Agora, me assusta pensar que eu posso ter um treco na minha cabeça que, de alguma maneira, me comanda também. Você está imaginando em alguma coisa que você não tem controle sobre ela. Eu não sei se eu não tenho controle. Eu posso não ter controle, já que é externo a mim. Você pensa a mesma coisa se nós estivermos falando de um joelho, por exemplo, substituto que a gente usa hoje? Um joelho plástico um joelho por exemplo. Isso te incomoda? Menos. Não sei por que também. Não te incomoda também. Também uma válvula cardíaca colocada cirurgicamente porque a sua não está funcionando mais? Eu prefiro tê-la, porque senão eu vou morrer, tá certo? Se eu não tiver essa válvula cardíaca. Mas, assim, me incomoda menos porque parece que ela não pensa, né? Que a válvula cardíaca não pensa. Se eu tiver um chip com capacidade de pensar, parece que ele briga comigo, né? Eu só tô dizendo que é uma sensação de que fala assim, parece que vai ter um treco que vai brigar com o que eu penso. E as implicações que isso pode ter. Quem pode comprar um chip desse? Vamos supor que eu fique mais inteligente. E que me parece que essa é uma das coisas possíveis, tá certo? Exato. Então, eu vou explicar algumas partes da questão da convergência. A primeira ideia não era imaginar que você estivesse utilizando a fronteira do conhecimento para tratar as pessoas. Inclusive, a primeira reunião que houve nos Estados Unidos, financiada pelo governo americano, se chama, ou se chamou naquele momento, depois virou um livro, A Convergência Tecnológica para Melhorar o Desempenho Humano. Obviamente que isto assustou muito as pessoas. Assustou tanto que na Europa fizeram imediatamente uma reunião contrária a isto. Então, portanto, eles falaram,
a convergência só terá sentido se nós incluirmos a variável humana, se nós incluirmos as ciências sociais, a sociologia, a psicologia e tudo que pudesse vir acoplado que a isso. De alguma maneira controle essa coisa até onde pode desenfreada, até onde pode. Mas é um pouco de sonho também, não é isso? De achar que a gente consegue controlar. Depois que risca esse fósforo, a coisa não vai embora? Exato. Há um grupo que é coordenado por uma universidade alemã que diz exatamente o que você está colocando. É melhor que a sociedade tome conta do processo antes que o produto vá para a prateleira. Eu acredito que a ciência tem esse papel hoje um pouco mais responsável socialmente. Eu não acredito que ela seja totalmente responsável socialmente. Ainda nós vemos muita coisa que se faz em nome da ciência, mas que pode lembrar um pouco com a descoberta da força nuclear e que deu a bomba, não é? Ou então uma ciência que possa desenvolver armas mais sofisticadas para matar o ser humano, não é? O dinheiro de ciência é para coisa bélica, não é isso? A ciência responsável eticamente, ela ainda tem que percorrer um espaço, talvez o próprio espaço que a humanidade tem que percorrer para o seu comportamento ético, não é? Quando você imagina que a diferença que existe entre aqueles que comem bem e continuar existindo crianças que não comem. É ridículo. Então, quer dizer, como é que a gente dorme com um barulho desse hoje, não é? Com essa situação. Então, você imaginar que não é só o processo da ética científica, mas da própria ética humana, e que eu acho que ela é maior do que qualquer outra ética. Porque quando nós começamos a dividir a ética, segundo a minha percepção, em seu papel funcional, a ética na política, a ética na ciência, a ética da relação entre marido e mulher, a ética entre homem e mulher, ou só as mulheres, eu acho que você subdivide alguma coisa que não deveria ser dividido. Porque a ética é muito maior, não é, como um acordo humano de respeito integral ao próximo. E não você dividir que na política existe uma ética, nas relações econômicas existe uma ética, no mercado existe uma ética. Sim, mas a ética é uma e que deveria estar impregnando todas as nossas ações. Mas não está. Mas não está. Na vida real não está. Mas a nossa espera é que a humanidade possa chegar a encontrar esta ética um pouco como mais construção, genérica. como construir essa ética, de um futuro, né? Não é melhor. Você acredita nisso? Eu acredito. Quanto mais todas as pessoas compreenderem o valor exato da ciência, ela não é uma atividade humana superior a qualquer outra. Ela é mais uma profissão como qualquer outra. Mas uma forma ela não de pode ser conhecimento, endeusada como é feito, seja pela mídia ou seja por pessoas que não entendem. O cientista é visto como aquele indivíduo, não é, que fica vestido de branco fazendo umas maluquices. Não, se nós temos que imaginar... E mostrando a língua. E mostrando a língua. O cientista, ele é um indivíduo que trabalha como qualquer outro por um salário, por um reconhecimento do seu trabalho, não é? E ele é uma pessoa para o bem e para o mal. Poderá aí estar dentro da sua própria natureza, como em qualquer outra atividade humana. E, de certa forma, tem que ser interpretado que a verdade científica, né, ela dura enquanto a próxima pesquisa não demonstrar que ela está errada. Então, é muito interessante que você vê hoje a mídia transformar algumas novidades de um dia em verdades absolutas. E as pessoas não compreendem isso. Então, quanto mais divulgação científica, quanto mais educação científica da sociedade, e que ela consegue interpretar que ao pegar um cartão de crédito para tirar dinheiro no banco, existe muita ciência e tecnologia. Quando você usa um ticket de metrô, existe muita ciência e tecnologia. A televisão HD é muita ciência e tecnologia. Não é um dado que alguém chegou e pôs na tua loja para você vender, né? Então, quando o cidadão entender que tudo isso é ciência e tecnologia, ele se apropria do conhecimento e começa a ser capaz de melhor julgar a informação que ele tem.
E, portanto, melhor se compreender e, portanto, regular as coisas. Como tudo na vida, né? A educação é sempre melhor do que não ter educação. E a educação científica ela é fundamental. E nós estamos longe disso, né? Da estamos capacidade longe das pessoas disso. compreenderem. Longe disso. Portanto, nós estamos longe também da discussão, porque quando você coloca essa discussão, parece que nós estamos numa discussão maluca, né? Como vai ser o mundo, as pessoas, como elas serão, que tipo de possibilidades que essa convergência tecnológica vai trazer para o ser humano. Mas assim, nós estamos longe de poder compreender isso, não é? Portanto, longe de poder discutir isso. Estou falando como todos nós, né? Qual é o limite? Qual é o limite? Descobriram lá o problema da fissão nuclear, né? E depois virou a bomba atômica, que mais ou menos foi feita para isso. Agora se descobre outras coisas que vão também ser usadas para criar vantagens competitivas reais de um país sobre outro, de uma pessoa sobre a outra. Mas eu pelo menos, e acho que a maioria das pessoas, por mais que você tenta entender, fica difícil compreender as implicações do que está acontecendo hoje com a gente. Então, e é aí que eu acho que você já deve ter pensado bastante nisso. E eu gostaria que você conseguisse falar para a gente, ou explicar de um jeito mais simples possível, quer dizer, onde você acha que a gente vai parar, ou se é que vai parar, né? Que tipo de ser humano que a gente está construindo à medida que a gente incorpora essas coisas todas que a gente está falando. Quem somos nós? Com Celso Loduca. Eu vou voltar um pouco a algumas observações que você fez antes, e que eu acho importante a gente retomar sobre o chip no sistema nervoso que assusta. Mas você sabe que 60% dos jovens americanos que estão no ensino médio usam Ritalina para focar no dia da prova? Sei, e acho isso... Quantas pessoas no Brasil usam o que são chamados de emociocêuticos, drogas para mexer com a emoção, e que nós aceitamos com muita facilidade? Se eu falar que eu tomo antidepressivo, quem é que acha isso muito estranho? Eu não acho, porque é colocado como um remédio, não é isso? Curar. Então vamos colocar Ajinomoto na nossa comida para melhorar o sabor. Ele age no sistema nervoso. Ele tem que abrir o mais glutamato. O glutamato, o monossódio. Ele abre o receptor da língua gustativo, por mais tempo, para que você imagine que o sabor seja tão intenso, não é? Que realmente não é. Então, nós não aceitamos isso com muita normalidade, essas interferências. Roubar no jogo, mais ou menos. Roubar no jogo, não é? Mas tem uma hora tem que parar isso, não é ou não? Eu não entendo isso muito bem, quer dizer, entendo, mas me angustia um pouco. Não me parece tão normal que a gente roube para sempre no jogo. O que é interessante na convergência é justamente a proposta de que, através de controle por tecnologia de informação ou de nanoelementos que você faça introduzir no sistema nervoso, nanochips e assim por diante, você possa estimular certas áreas e que a pessoa seja mais criativa, que a pessoa renda mais no trabalho, que ela seja mais focada, e que não é através de uma droga. A droga tem efeitos colaterais. Através de um nanochip, eu posso garantir que você não terá efeitos colaterais. Mas é doping. Doping é nanodoping. Você pode achar que seja um nanodoping. Mas, como nós estamos na emergência de que isso aconteça, você não acha que nós temos que começar a discutir mais claramente isso? Acho é isso que nós estamos fazendo aqui, de verdade. Eu estou colocando uma posição que não necessariamente eu acho inexorável que as coisas caminhem para isso. A questão é, e daí? E eu estou fazendo essa parte do, e daí, meu? Esse negócio está indo para esse lado, né? E eu acho que a gente tem que conversar sobre isso. E o medo que eu acho que isso dá de... É isso, é doping, não é doping? Você vê como? Você não vê como doping, você vê como natural que a gente passe por isso. Eu não poderia dizer que é natural, eu acho que é mais dentro do conceito científico, é um avanço científico que poderá trazer muitas vantagens em determinadas situações humanas. E não te assusta? Não. Quando você imagina que a nossa dificuldade em compreender situações absolutamente
complexas, não é? E que você vai precisar de alguns elementos que às vezes para o ser humano falta ainda. Não é? Quando você imagina a nossa dificuldade em compreender tamanho do universo, entre a possibilidade de um outro universo, não é? Em compreender que a partir do quase Big Bang, porque nós estamos de lá para cá, não é? Do quase, não é? A gente passou, tem a história da humanidade, e que você vai com um telescópio, você fotografa isto acontecendo hoje, essa dificuldade que nós temos de compreensão precisa de um sistema processamento nervoso maior do que a nossa cabeça é possível. Exato. Então a tua maneira de ver assim, é positiva sempre em relação a isso. Quer dizer, eu estou aumentando as minhas capacidades. Porque eu consigo entender assim, não tem um problema no joelho, eu troco o joelho. Ou eu não enxergo, e aí a Nano X vai me fazer enxergar, vai me fazer ver. Isso me parece bonito. Então, agora, a partir do momento, é como o Pistorius lá, ou que tem aquelas próteses no pé e etc., que faz o cara até correr mais do que uma pessoa, uma prótese de alumínio, sei lá, não sei qual é a substância. Titânio, exatamente. Então, assim, no caso, assim, o cara perdeu uma perna, ele coloca alguma coisa, perdeu um braço, me parece muito bacana. Agora, quando a gente está falando em eu aumentar minha capacidade cognitiva, não é estranho isso? Muito estranho. Você percebe que para nós é muito fácil nós aceitarmos, não é? Quando você diz que é para superação de um problema humano. Então, alguém que perdeu um braço, alguém que perdeu uma perna. Mas quando nós falamos da capacidade mental, aí a gente já... Não é? Se eu até imaginar que eu tenho uma criança com deficiência intelectual e que aí, através de um nanochip, eu faça que ela volte, que ela alcance os padrões normais, nós aceitamos. Mas parece lícito, ainda parece lícito. Depois daí me parece, entra numa zona cinza que eu queria entender por que eu acho isso. Eu não sei por que eu acho isso, mas parece. E aí, esta ciência que você está se referindo a ela, quer dizer, a ciência do aprimoramento das funções humanas, existe um clube que chama de transhumanismo, não é? Que seria a possibilidade do homem deixar de ser ou deixar de estar baseado exclusivamente na sua propriedade humana. Ciborgue. Podemos chamar de ciborgue. Mas note bem, o ciborgue também ele era resultado de um problema que ele sofreu um acidente. Não é? É verdade. Não é? E é interessante porque num dos Robocop também, né? O Robocop era uma coisa assim também. Nós temos essa... Aliás, só para explicar essa pouco, fantasia, né, da gente se superar, não é? Existe uma piada, uma coisa, digamos, engraçada na medicina, por que isso é tão arraigado a gente, não é? Que nós dizemos que na época dos transplantes, o único em que eu quero ser doador é de cérebro. Entenderam? Eu aceito o coração, aceito o fígado. Mas se é para doar, eu quero doar o meu cérebro, que seria a essência daquilo que eu sou. Eu continuaria vivo. Teoricamente era isso. E isto é realmente o nosso receio maior de perder a capacidade que nós temos de nos conhecermos e de mantermos a nossa capacidade que achamos de controle sobre a nossa vida. E toda a ameaça a isto realmente nos amedronta. Vou olhar pelo lado bonito que você estava tentando passar, que é assim, nós temos limitações, né, biológicas, né, físico-químicas, elétricas, etc., no nosso cérebro, e limitações do nosso corpo, e esse tipo de coisa, essa busca do ser humano, talvez de sempre, né, de superar suas limitações, né, e que quando a gente está falando de implantes para nos melhorar o desempenho, nano, tudo, na verdade nós estamos buscando superar as nossas limitações, olhando para o lado bom, para compreender melhor, para fazer melhor e etc, né? É assim que você enxerga? Não, eu enxergo das várias formas, boas e não boas.
Eu só imagino que quando nós estamos numa discussão muito mais pública como esta, vamos terminar dando a impressão de que é melhor não ser assim. Agora, se você estiver competindo por um emprego, eu quero saber se eu te disser um chip e que aquele emprego salva a tua vida, se você não vai usar o chip. Se você tiver um filho que vai fazer o vestibular... Eu vou achar que eu vou estar roubando. Se o outro não tiver o chip também. Tá. Porque existe na gente, assim, a gente deveria partir de condições iguais, não é? Você acha que está, então, falsificando o jogo. Não é? Quantas pessoas você acha que acreditam que estão falsificando o jogo numa competição do mercado? Você é um publicitário. Aí quantas pessoas deveriam estar? Eu não faço ideia, mas assim, eu posso dizer por mim, eu me sentiria roubando. Quem somos nós? O programa para quem tem prazer em conhecer. Ótimo, eu acho que é ótimo se todos pudessem pensar assim. Mas nós sabemos que não é bem isto que acontece, não é? Não, parece que não. Parece acho que não. Que a minoria pensa assim. As pessoas usariam de qualquer método para vencer, né? Mas vamos voltar para a ética. Principalmente, eu não tenho a menor dúvida. Mas vamos voltar para a ética. A ética que a gente estava falando, que você mesmo estava colocando, não era a gente precisa concordar e agir dentro de uma ética, né? E que você acredita que a gente vai conseguir fazer isso de alguma maneira e etc. Então, eu não estou culpando o instrumento, né? Porque isso é uma bobagem, né? É o que a gente faz com o instrumento. Mas assim, e acho que passa um sentimento meio de todo mundo. Eu estou tentando representar um sentimento de todo mundo que é, nossa, esses trecos aí, todos, que você ajuda a conhecer, a fazer, ou estuda, são coisas que podem criar diferenças ainda maiores entre as pessoas, né? E estimular coisas não tão boas, apesar de ter o lado bom também. Então talvez essa sensação que fica permeando a conversa. Eu não acho, de verdade, não quero dizer que é ruim, né? Mas tem essa sensação. Todo mundo, então, deveria ter o direito de usar, é isso? O direito de ter um chip para ficar muito mais inteligente. Se você imaginar que ele poderá trazer benefícios para a humanidade, eu acho que sim. Agora, tem que ser um acordo social sempre, como dentro da própria ética em que as coisas acontecem. Então, lá na muito frente. Maior do que um simples acordo social, claro, né? Claro. Muito mais do que isso. Mas vamos lá na frente, vamos falar em 2059. Todo mundo nasce e já recebe o seu nanochip lá, o seu chip que não sei o quê, para aumentar a sua capacidade cerebral, para aumentar a sua capacidade muscular, ou sei lá, qualquer tipo de coisa que vai ser... Você imagina uma sociedade dessa? Eu não sei se todas as pessoas, eu acho que vai ter à disposição das pessoas certo arsenal nanotecnológico que poderá ser empregado com maior facilidade. Às vezes para tratamento de algumas alterações e outras vezes para você se sentir melhor, você esquecer um agravo, um trauma, uma situação muito difícil, você superar suas dificuldades, mas muito efetivamente, não é? Você... Em que sentido? Vamos... Imaginar que você, por exemplo, quando você está com uma tristeza, uma depressão medicamente documentada, se fala de você tomar um antidepressivo. Se você tiver um chip que faça isso e que estimula diretamente os seus neurônios a produzir mais a substância da alegria, pode ser que vale a pena você ter isso em condições do que ficar tomando remédio que tem um N de efeitos colaterais muito desagradáveis, não é? E que... por exemplo, você poderia ultrapassar situações que foram muito traumáticas na sua vida. Dificuldades pessoais que você tenha, que precisam ser ultrapassadas para você alcançar certos objetivos. Não é? Eu vou lá, por exemplo, conecto esse treco a um vai computador e reprogramo o meu chip para me melhorar alguma coisa e tal. Eu estou lendo muita ficção científica, estou vendo muito filme assim, eu estou ficando paranoico ou é por aí mesmo? Se você imaginar o sistema nervoso como um simples computador, imagine um computador muito complexo. Nós sabemos que não é nem um computador hipercomplexo, ele é mais do que isso. Mas que você pudesse... Desculpa, agora curiosidade. Vou te interromper. O que é mais do que um computador hipercomplexo?
ele tem uma capacidade contínua de se reorganizar. E nós talvez tenhamos que chegar a um computador feito de matéria biológica ou plasticamente, não é, muito apropriada, que seja capaz de se reorganizar a cada nova entrada de informação. O cérebro faz isso. O computador, ele tem alguns programas que são capazes de fazer isso. O cérebro aprende e se modifica, inclusive fisicamente quimicamente, exato, e tal. E o computador não, a gente tem que imputar isso nele e tal. Pode chegar um dia a isso. Mas, aliás... Aí é mais assustador, né? Você vai me matar de medo. Quer dizer, aí é o computador que vai pensar sozinho. Não é isso? Exato. Então seria o caminho, vamos imaginar, de uma possível longevidade, seria você fazer o seu download, não é? Num disquete ou num chip qualquer e pôr num outro cérebro que foi clonado, por exemplo, não é? Não sei nem o que falar disso. Né? Não te assusta essa perspectiva? Não? Você acha, a eternidade, do ponto de vista científico, seria essa... Me assusta as pessoas se congelarem e esperarem a eternidade. Me assusta também. As duas coisas me assustam. Vamos lá, eu te interrompi que você estava falando uma coisa, eu perguntei o negócio do cérebro, agora já esqueci o que ele ia falar. Eu tenho a impressão que nós estamos aqui numa... Parece uma conversa sobre ficção científica. Parece, então. E que isso, então, nós temos muitos filmes, muitos livros, muitas pessoas capazes de imaginar essas peripécias humanas que às vezes nos assustam. Mas o que eu penso é que seria muito interessante se nós pudéssemos visualizar isto como uma possibilidade muito próxima. Alguns tipos de experimentos estão sendo feitos em animais, alguns experimentos estão sendo feitos com o ser humano, no sentido de você, por exemplo, ter uma experiência interessante feita na Universidade de Barcelona, que é um grupo que trabalha com a recuperação da audição. E eles fizeram um aparelho perfeito desses de implante de cóclea e a pessoa começou a ouvir o que não era para ouvir. Começou como a ouvir, se fosse um cachorro, sei lá, mais do que... E aí teve que ser corrigido, quer dizer, era uma vantagem, é uma vantagem embutida que nós poderemos ter. Obviamente que para o cérebro humano, tal como ele aprendeu na nossa vida, ele não vai reconhecer e não vai poder fazer muita coisa com essa informação agora. Mas se eu fizer isso num recém-nascido, pode ser que o recém-nascido se torne uma pessoa com uma capacidade auditiva muito superior à da média da humanidade hoje. Né? Isso é uma vantagem de uma experiência. Por exemplo, se eu conseguir, como também numa das experiências em que colocaram alguns chips de retina em pessoas que têm degeneração macular e que deixaram de enxergar e que começa a ver, por exemplo, sentir a raio-x, então ele é capaz de perceber o raio-x. Isso é uma coisa positiva para um ser humano mais aprimorado, ou ela é negativa? Nós não temos resposta para isso. Se você imaginar que o ser humano vai para outro planeta daqui a pouco e vai morar lá e talvez tenha que enfrentar determinados raios cósmicos, não é? Outra vez voltando para ficção científica, não é? Voltando para isso. Aliás, hoje nós sabemos que a ciência moderna e a ficção estão quase muito próximos, né? Juntas, não é? Então, falar de uma coisa sem pensar na outra seria um pouco infantil. Ou talvez seja infantil falar das duas coisas juntas, já não sei mais. Mas essa possibilidade que a pesquisa hoje nos permite, não é? Nós temos que valorizar ou desvalorizar, parar com esse tipo de pesquisa ou não. Nós temos que parar agora, então nós vamos fazer uma moratória, como quiseram fazer com a biotecnologia, com os transgênicos, não é? Mas não existe isso, na verdade, não é? A gente pode até falar, vamos fazer um pacto de parar, mas sempre vai ter alguém que não vai parar, né? Alguém que vai... Exato. Eu mas acho que tem um amigo teremos que lidar com isso. Teremos que lidar com isso. E tem um amigo meu que fala assim, não vão parar, como não pararam no passado. Não é? Como cientistas do passado não pararam. O conhecimento ele tem o preço intrínseco dele e você vai atrás dele independente das consequências que possa, não é? Então você teria que
educar melhor o cientista hoje, né? Ele ser mais ético antes de começar a fazer ciência, não depois que ele já está envolvido com o processo. Mas esse meu amigo diz assim, mas o que é bom em toda a história de ficção, de futuro, não é? É que sempre existe um grupo de humanos que reverte tudo, que não aceita a imensa novidade. Não é? Sempre tem um mocinho, uma mocinha que se escondem, não é? E que não aceitam a grande modelo, desde o Big Brother, ou desde do livro Big Brother. Né? Claro, não do programa, não. 1984. Exato. Né? Tá bom, é um pouco de verdade assustador tudo que parece que vem pela frente. E eu gostaria que você tentasse, então, resumir pra gente, dentro dessa perspectiva de todas essas coisas, de alguém que pode escutar como um cachorro, usando uma coisa bem simples, ou enxergar coisas que a gente não enxerga, etc. Eu sempre faço a pergunta, quem somos nós? Eu vou fazer para você uma outra, que é, quem seremos nós? Aí, puramente ficção científica, não é? Eu acredito que o conhecimento maior do sistema nervoso nos possibilitará usar melhor. Eu não digo que nós usamos no máximo daquilo que a biologia nos permite. O ser humano já usa todo o seu potencial biológico, não é? E talvez o conhecimento, não é, seja exatamente isso. Ele nos faz aprimorar a própria colocação do ser humano na Terra, não é? Então, se nós hoje temos condição de construir carros mais velozes, mais seguros, aviões, quer dizer, de alguma forma a gente controlou a natureza, está controlando e às vezes até destruindo. E felizmente parece que surge uma consciência hoje de que nós podemos viver sem destruir aquilo que nos é tão caro. Não é? E eu espero... Aquilo que somos parte. Que somos parte. Não é? E usar melhor o sistema nervoso, talvez para esta ética que eu propus é aquela que eu espero. Essa humanidade um pouco mais preocupada com o bem-estar de todos. Não é? Não dizer a maioria, mas de todos. Onde todos tivessem as mesmas condições de aproveitar o máximo que a humanidade produziu. A ciência, para mim, ela só tem sentido se ela estiver buscando isto. Ela não tem nenhum outro sentido e eu não faria ciência se ela não tivesse essa busca de um ser humano, de complementar a natureza humana do ser humano. Muito obrigado pela sua generosidade de dividir um pouquinho do teu conhecimento com a gente que está aqui, com todo mundo que está ouvindo. A gente espera poder assimilar parte disso que você tentou nos passar e que a gente tentou aqui tirar, para a gente poder tentar compreender um pouco mais quem somos nós. Muito obrigado de verdade. Eu acho que é uma oportunidade de falar de um tema que me é caro, mas que são poucos os espaços que querem falar sobre isso. Estando aqui nessa casa e num programa, não é, que se pergunta quem somos nós, foi uma experiência muito agradável. Não sei se as pessoas puderam entender completamente o senso daquilo que claro é a que convergência. Não, mas faz parte. Mas é interessante. Muito obrigado a todos. Você ouviu Quem Somos Nós? Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca.